Olá, tudo bem com você? Você que tem acompanhado o canal nesse último mês de outubro, que bom poder contar com a sua presença aqui nesse mês de retorno do canal. Esse canal foi aberto em 2019 com um fim bem estabelecido. Ficou um tempo fechado e agora retomamos com vídeos diários de segunda a sexta, tratando de temas diversos, mas todos girando em torno de um foco central, que é a relação entre educação e diversidade, um dos nossos temas de pesquisa. E você, fique à vontade para participar, questionar, deixar depoimentos, tirar dúvidas. Será um prazer ler e poder responder aos seus comentários. E em meio às discussões sobre educação e diversidade, encontram lugar os processos de formação de professores. E é sobre isso o vídeo de hoje. Vamos comentar um pouquinho sobre o processo identitário dos professores. O uso exclusivo e, por vezes, reprodutivo do livro didático, somados a questionários como exercícios, em meio a aulas expositivas de cunho tradicional, é corrente em alguns contextos escolares. No trabalho de orientação de estágios supervisionados de formação de professores em História, o receio sempre foi o de que os alunos graduandos viessem a proceder da mesma maneira em sala de aula. Por isso, entre outras ações, sempre insistimos em um processo formativo pautado em princípios de pesquisa, bem como pelo exercício de reflexão sobre a própria formação, sobre a sua própria prática docente. Um bom e efetivo processo de ensino é complexo. Relações entre saberes e envolvimento de posturas interpessoais perpassam ações docentes voltadas, por exemplo, para a orientação de práticas, transmissão de informações, descoberta de novos dados. O fato é que não é simples ser professor e nos dias atuais, particularmente, os professores têm passado por tempos difíceis. Depois de avanços na educação do país, em um contexto temporal de mais ou menos 2 décadas, que coincide com a publicação de várias diretrizes curriculares nacionais e da instituição das diretrizes curriculares nacionais para a formação dos profissionais de magistério, em 2015, vivemos hoje um retrocesso, marcado, materializado pelas bases nacionais, tanto da educação básica quanto pela BNC Formação. Mas falando de professores, como nos tornamos professores e como tomamos consciência disso? Pensar sobre isso é fundamental para quem está no processo de formação docente inicial e que se preocupa, se dedica, se empenha no seu processo formativo. Mas vale também para quem já está em atuação profissional. Portanto, você que me ouve, professor ou futuro professor, como é que você se tornou, como foi que você se tornou, ou no caso dos alunos de graduação, como é que você está se tornando um professor de hoje? E por quais motivos? Você consegue identificar algum? Você acredita que aspectos pessoais e profissionais misturam-se no fazer docente dos professores? E de que maneira as práticas pedagógicas elas podem ser influenciadas pelas características pessoais e pelos aspectos da vida profissional do professor? Respostas a questões como essas daria uma tese, ou um conjunto delas. Mas podemos pensar em uma boa síntese, como nos propõe Antônio Novoa, ao se referir ao processo identitário dos professores. Desde já saliento. Processo, por considerar que a identidade do professor não é algo pontual, nem se constrói do dia para a noite. Trata-se de um percurso que envolve diferentes dimensões da vida do sujeito, pessoa e profissional. Mas vamos à síntese, a síntese dos 3 As. Novoa propõe que pensemos no processo identitário dos professores a partir do que chama de adesão, ação e autoconsciência. A adesão significa que o profissional, ao assumir o exercício do magistério, ainda que não perceba claramente, ele adere a princípios, a valores, a adoção de projetos e, ainda que de forma não muito clara, tende a revestir e a investir positivamente na aprendizagem dos alunos.
Ele adere a um processo formativo de crianças, adolescentes, jovens, adultos. Ação. Ora, não se pode, se tornar professor um profissional que não age, que não toma decisões, que não faz escolhas para a sua sala de aula de modo articulado com quem se é pessoal e profissionalmente. Se ele faz escolhas, significa dizer que ele age de acordo com atividades, práticas que lhe são simpáticas, adequadas, pertinentes do seu ponto de vista. Vejamos. 2 professores de uma mesma escola, eles podem ministrar aula de um mesmo conteúdo, mas de maneiras as mais diferentes. Por quê? Porque um optará por determinadas técnicas e métodos e o outro não. O outro não gosta tanto, não se identifica, não se sente à vontade para executar tais técnicas e métodos. Tais vezes, essa identificação com tais métodos e técnicas decorre do êxito ou fracasso de determinada experiência docente pregressa e que segue marcando a postura pedagógica do docente. Isso fará com que um e não o outro, mesmo sendo de uma mesma escola, adote determinada orientação metodológica destoante dos demais colegas da instituição. E autoconsciência, por quê? Porque, segundo Novoa, em última análise, tudo se decide no processo de reflexão que o professor leva a cabo sobre a sua própria ação. É uma dimensão decisiva da profissão docente, na medida em que a mudança e a inovação pedagógica estão intimamente dependentes desse pensamento reflexivo. E quem me conhece sabe da importância que atribuo e da forma como persigo o processo reflexivo junto aos docentes, cujas formações já tive a oportunidade de participar. Nos cursos de licenciatura, junto aos alunos, não abro mão dessa prática ao longo dos processos formativos dos estágios supervisionados. É preciso reflexão sobre a prática docente. Ela é necessária nesse conjunto de mecanismos que constituem o processo identitário do professor. E repito, processo identitário. A identidade não é algo que se adquire por decisão pontual, não se adquire como um dado ou como uma informação. Não é nem uma propriedade, nem um produto. A identidade representa um lugar de lutas, conflitos, espaço de construção de maneiras de ser e estar na profissão. E é dessa maneira que seguimos com Antônio Novoa quando defende a adequação da expressão processo identitário, destacando o processo, a estrutura dinâmica, como cada um se sente e se diz professor. A maneira como cada um de nós ensina está diretamente dependente daquilo que somos como pessoa quando exercemos o ensino. A construção de identidades é, assim, decorrência de um complexo processo graças ao qual cada professor ou futuro professor se apropria do sentido da sua história pessoal e profissional. Isso não se faz da noite para o dia, é algo que necessita de tempo, no qual identidades são refeitas, inovações são apropriadas e acomodadas para assim o profissional assimilar mudanças que se fazem necessárias no decorrer do seu processo de docência, do seu exercício, no magistério. E você, professor ou futuro professor? Você conhece e como é que você lida com a sua história pessoal? Como está cuidando, alimentando e enriquecendo a sua história profissional? Tem consciência da relação entre aspectos pessoais e profissionais no exercício da profissão docente? Já relacionou seus aspectos pessoais e profissionais de modo intencional a fim de potencializar as suas práticas docentes? Aguardo você nos comentários desse vídeo com suas dúvidas, questões, considerações. Vai aqui embaixo. Deixe o seu registro. Será um prazer responder a você.